Egito, em Alexandria, e que atravessa a Idade Média. E que é a que mais conhecemos no Ocidente e, coincidentemente, a que mais equívocos gera. Hoje é muito comum que a gente pense, bom, a alquimia teve como único mérito ser a mãe da física, da química. Né? Assim como se acredita que a astrologia teve como único mérito ser a mãe da astronomia. Mas, na verdade, existe uma grande injustiça. Trata-se de coisas diferentes. A alquimia tratava de um conhecimento muito profundo do homem, um conhecimento baseado em determinadas máximas da natureza, onde estava inserido no meio disso o conhecimento dos elementos, que depois realmente deu um pontapé na química como técnica de manuseio dos metais. Hoje se sabe que aquela premissa que a alquimia tinha, de que era possível converter um elemento em outro, é verdadeira, já se faz isso. Porém, a alquimia não era simplesmente converter elementos químicos um em outro. Era aliar-se à ação do tempo, ajudar o tempo na sua ação de fazer todas as coisas amadurecerem e chegarem à sua plenitude. Existe um antropólogo do século XX, que é muito interessante, faz algumas colocações muito bonitas sobre a alquimia, que era Mircea Eliade. Ele diz o seguinte, olha, um químico querer julgar um tratado de alquimia como imprestável ou como primitivo, porque não lhe ajuda na sua técnica de lidar com elementos químicos, é a mesma coisa que um pedreiro querer aprender a técnica de construir casas através de um tratado da franco-maçonaria. É evidente que existe muito mais do que simplesmente uma técnica de construir, embora a própria palavra maçom venha de pedreiro. Eles nasceram exatamente dos construtores, mas não se prendiam muito exclusivamente ao aspecto técnico da coisa. É um elemento que é muito importante, que nós vamos realçar bastante na visão da alquimia. Eles consideram que um objeto, e aliás isso lembra do mais Platão, um objeto ele está interconectado com vários outros planos de manifestação. Um objeto ele é uma sombra no plano concreto do plano das ideias, onde ele existe como um ser ideal. E eles acreditam que se o homem trabalha nesse plano, com a intenção de trabalhar naquele, o que ele faz aqui, nesse mundo, ele fará nos dois. Acreditam que qualquer trabalho físico, no plano concreto, feito com a intenção de unir os dois mundos, vai gerar efeito nos dois. É importante que vocês entendam isso. Existe uma coisa muito interessante que se fala até mesmo naquela chamada pintura rupestre, que é a pintura que nós conhecemos como dos homens pré-históricos, que pintavam os animais dentro das cavernas. Nós achamos que são muito primitivos, mas até eles conheciam esse princípio da alquimia. Conta-se que uma das coisas mais complexas que tem hoje em dia é a gente entender por que esses homens se detinham, às vezes, em locais absurdos dentro dessas cavernas. Já vi figuras, fotografias, talvez até você já tenha visto, de locais que eram estreitos, uma parede de pedra quase que comprimida contra a outra. Você está ali, às vezes, em uma posição altamente complicada, e essas pessoas se colocavam ali para desenhar a sua casa. Minuciosamente desenhavam a sua casa. E acreditavam que ao fazê-lo com toda a concentração, de alguma maneira eles já tinham dominado a sua casa. Quando chegavam nos campos no dia seguinte, a casa já estava quase que hipnotizada, esperando por eles. Ou seja, essa capacidade do homem, vejam, nós estamos falando de homens das cavernas, essa capacidade do homem de conectar esses dois planos através de um poder muito especial do homem, que é a imaginação e vontade, que une, é o mercúrio filosofal, um dos dois mundos, imaginação e vontade. É o segredo da alquimia. Então eu sou capaz de trabalhar com um símbolo concreto aqui embaixo, e aquilo que ele simboliza lá em cima também vai estar sendo trabalhado através dessa minha intenção. De trabalhar não no mundo, mas nos dois. Né? Então a alquimia é muito mais do que simplesmente uma operação química. Ela é muito mais do que aquilo que a química se propõe. Sem críticas, porque evidentemente a química tem um papel muito importante e cumpre o seu papel. Agora, trata-se de coisas diferentes, de objetos diferentes. Então, comparar elementos que se dedicam a mundos tão diferentes é no mínimo injusto. Principalmente porque não conhecemos, nem acreditamos nas bases com que trabalhava a alquimia. Bom, um pouco da história, como eu falei para vocês, a alquimia disse que ela viria da palavra Quem, do país de Quem, que era o nome primitivo de Egito. O Egito não chamava a si próprio Egito. Vinha de Quem, Quem o misterioso, Quem o Queme, que era a arte de preparar os corpos embalsamados para a mumificação. Essa arte de mexer com os elementos para poder
Diminuir a velocidade de decomposição dos corpos, que era uma arte que se utilizava também nos corpos vivos para aumentar a sua longevidade. Esse segredo que teria chegado a Alexandria e teria sido codificado em vários tratados de um mestre chamado Hermes Trismegistus. Esse Hermes Trismegistus, que alguns dizem que é mítico, outros dizem que é histórico, que teria sido o compilador de toda a religiosidade egípcia, teria sido o compilador do Kybalion, da Tábua de Esmeralda, de uma série de máximas onde ele dizia que através de algumas poucas frases ele compilaria as leis fundamentais sobre as quais se estrutura o universo. O fundador daquilo que nós conhecemos como a escola hermética, e guardava criteriosamente os seus segredos de geração a geração. Vem de Hermes aquela influência que depois nós vamos ouvir em Platão, que Platão também tinha muito cioso de não deixar que o conhecimento caísse em mãos inadequadas. Platão diz que é preferível a ignorância absoluta do que o conhecimento em mãos inadequadas. Isso viria da escola hermética. Existe uma famosa máxima hermética que diz que os lábios da sabedoria só se abrem aos ouvidos do entendimento. Daí que ficou até associado para nós as coisas que estão muito fechadas, estão hermeticamente fechadas. Ou seja, Hermes é aquele que guarda ansiosamente os segredos da natureza para que não caíssem na mão de crianças, porque a humanidade é uma criança. Uma criança, quando pega algo muito poderoso, se fere, se machuca. É um dos grandes perigos não deixar que os segredos da natureza caiam na mão de uma humanidade criança. Isso por alguma razão, que não sabemos dizer muito bem porquê, algo desse conhecimento aflora no início da Idade Média. Começa a haver o desenvolvimento dentro da Europa medieval de alguns grupos que muito secretamente começam a pesquisar a alquimia. Agora vejam bem, uma coisa curiosa, se nós pudermos remontar aquele painel medieval. Dentro da Idade Média, ser ambicioso e querer transformar chumbo em ouro não era pecado. Agora, ser filosófico e querer acelerar a evolução do homem era pecado mortal e dava fogueira garantida. Ou seja, trabalhar com algo que se referia à evolução da natureza, mistérios que pudessem dizer respeito ao homem, era perigoso, não podia ser feito. Então nós vamos ver que muito dessa faceta que hoje chega até nós, daqueles homens que nos seus laboratórios, com aquele forno que é o atanor, estão trabalhando o metal para tentar extrair do chumbo o ouro, é uma imagem externa, que foi colocada pelos alquimistas como forma de se autopreservarem, de sobrevivência inclusive. É uma coisa curiosa que inclusive alguns dos grandes alquimistas que trabalharam dentro da Idade Média eram da igreja. Eram altos sacerdotes que secretamente se dedicavam a isso, como, por exemplo, São Tomás de Aquino, que escreve um livro muito famoso, que é a Aurora Consurgens, que é uma das bases da alquimia medieval. Vamos ter Roger Bacon, vamos ter o próprio Giordano Bruno, que também começa a sua vida como monge e depois é perseguido e morto pela igreja. Enfim, muito da alquimia medieval era, inclusive, pesquisada dentro da própria igreja, por alguns monges, por alguns pensadores. Mas oficialmente não podia haver nada de esotérico, era uma mera pesquisa química. Então é bem interessante que nós vamos perceber essas duas facetas da alquimia. A alquimia esotérica e a exotérica. O que vem a ser esotérico e exotérico? Exotérico é o externo, essa faceta de transformar o metal para obter daí riquezas, essa faceta visível, que é o que em geral acreditamos que se reduz à alquimia. E o esotérico, interno, que é a razão oculta para a qual trabalhava a alquimia, transformar homens de chumbo em homens de ouro, transformar o chumbo dos instintos, da ignorância, no ouro da sabedoria. Eles acreditavam, isso já é alguma das premissas fundamentais da alquimia, acreditavam que o universo é inteiramente vivo. E esse universo vivo obedece a leis que entrelaçam todos os seres viventes. E que essas leis podem ser conhecidas. E que o homem, como parte da natureza, como parte desse universo, pode operar sobre essas leis. Então, se existe uma velocidade para que os metais evoluam, existe uma velocidade para que as plantas evoluam, para que os animais evoluam, existe uma velocidade para que os homens evoluam. E eu posso, conhecedor dessas leis, respeitando essas leis, eu posso acelerar essa velocidade. Posso fazer com que o chumbo se torne ouro, quer o chumbo físico, quer o chumbo filosofal da alma humana. No fundo, o que esses alquimistas buscavam realmente era esse elemento da transmutação humana, que
que num determinado momento foi feito dentro de Egito, dentro de várias civilizações, no seio daquilo que eles chamavam de iniciações, que nada mais era do que escolas, onde através de uma transmissão de conhecimentos mestre-discípulo, a evolução do homem era acelerada numa velocidade muito superior à que seria normal, por uma única razão, para que ele servisse, para que ele conduzisse outros homens, para que ele se comprometesse com a humanidade. E a alquimia medieval tenta rebuscar esse segredo. Então, Alexandria é o ponto de partida da história, de onde nós conhecemos surgir novamente à tona alguns dos tratados de Hermes Trismegistus, como, por exemplo, a Tábua Esmeraldina, o Corpus Hermeticum, onde nós temos o Kibalion, máximas altamente exóticas, esotéricas, ocultas, incompreensíveis para o Ocidente daquele momento. E vários grupos que surgem aí no intuito de tentar entendê-los. Vocês vão ver que esse trabalho vai ter um desenvolvimento, logicamente, para questões históricas, muito maior no mundo árabe do que aqui na Idade Média. Para os árabes, o conhecimento da natureza de Alá, isso não era pecaminoso. Então, para eles era, inclusive, interessante conhecer as leis de desenvolvimento da natureza como uma forma de culto e reconhecimento da sabedoria de Alá. Isso dentro da ortodoxia do islamismo da época não era pecaminoso. Para o Ocidente era. Então, nós vamos ter a alquimia se desenvolvendo muito mais rapidamente na mão desses árabes, na mão desse Islã, que nós consideramos hoje como fanático, da Idade Média Ocidental era muito mais, né? E essa alquimia entrando novamente na Idade Média por ocasião das cruzadas. Vocês sabem que as cruzadas invertem, na verdade, essa influência. Vamos lá para conquistar a Cidade Santa, mas, na verdade, essa Cidade Santa permanece muito pouco tempo na mão do cristianismo, e, na verdade, o que ocorre é ao contrário. O que se faz é trazer uma influência cultural muito grande do Oriente. E entre as muitas coisas que vieram de lá, que vieram do mundo árabe, vieram várias obras do período grego, da filosofia grega, várias obras do período romano e muito da alquimia. Então, essa alquimia vai ter o seu grande florescer, pelo menos dentro do que a gente conhece, no século XV e XVI, ou seja, já final de Idade Média. E aí nós vamos ter grandes nomes, como Basílio Valentim, como Nicolau Flamel, os grandes mestres aí de alquimia, vem desse período, pelo menos os que são conhecidos. Até então, era muito a portas fechadas a alquimia. Implicava um risco de vida altíssimo. Agora, uma coisa que é curiosa e interessante, que talvez alguns de vocês não saibam, essas fraternidades ocultas que nunca deixaram de existir, elas representavam, entre as muitas práticas que elas faziam, dedicavam-se à chamada arquitetura sagrada. Os grandes arquitetos medievais, que são responsáveis por todo aquele circuito das catedrais góticas medievais, eram alquimistas. Portanto, se alguém algum dia tiver a curiosidade de ir a Chartres, a Notre Dame, a Estrasburgo, vão ficar bastante surpresos de ver símbolos alquímicos para todos os lados. Aquelas catedrais eram inteiramente construídas para aquilo que a gente chama de arquitetura real, estão carregadas de símbolos alquímicos. Catedrais cristãs carregadas de símbolos alquímicos. Os alquimistas as fraternidades alquimistas eram as que dominavam os segredos de construções portentosas pela terra. E era a eles que era dada essa missão. Essas catedrais estão marcadas por símbolos alquímicos de todo tipo. É muito interessante. Eu trouxe para vocês hoje, inclusive, para mostrar algumas das imagens, e vocês vão ver que alguns desses símbolos que vamos ver aqui é muito comum encontrar, por exemplo, em baixos relevos em Notre Dame. Muito comum, várias dessas imagens. Do princípio volátil, do alcaeste, do vitriol, tudo isso é muito comum, que é o corvo, é a serpente, é a águia. Muito comum encontrar esses elementos dentro de Notre Dame. Tive a oportunidade de vê-los. Existe lá. Né? Inclusive, há quem faça hoje. Fulcanelli, que é um grande alquimista, ele faz uma pesquisa em cima das catedrais medievais e mostra que elas são um grande tratado de alquimia medieval. Então, isso é algo que hoje a gente ignora bastante. Bom, existem 3 elementos que se diz que eram as buscas fundamentais da alquimia, pelo menos dentro do que a gente conhece. Como falei para vocês, não é bem isso. A primeira, como falamos, seria a evolução do chumbo até o ouro. Outro que é muito conhecido, inclusive na alquimia oriental, chinesa, indiana, seria o elixir da eterna juventude. Já ouviram falar disso? Elixir da eterna juventude que continuamos procurando até hoje, só que temos a sabedoria dos alquimistas. Ou seja, como prolongar eternamente a juventude humana. E outra coisa que se fala muito também, que é uma tradição que herdou muito do
judaica, na Cabala, que seria a construção de um homúnculo. Já ouviram falar disso? De um elemental. Alguns tratados alquímicos, é claro que isso é muito simbólico. Dizem que é possível, a partir do frasco, que eles consideravam como se fosse um útero, você criar um homem, um pequeno homem, um ser elemental, que seria comandado pelo mago. Seria como que um agente a serviço do mago. Guardadas as possíveis facetas, digamos assim, concretas que haja nisso, e não posso dizer se há ou não há, muito disso era dito também na Cabala, que era possível dominar os elementos a ponto de gerar um elemental, ou seja, um pequeno ser como se fosse um pequeno teleguiado metido à vontade do mago. O fato é que há muito de simbólico aí. É possível, através dessa pequena proveta, desse pequeno frasco, que era a operação alquímica, recriar o próprio homem, nascer de novo. Nós vamos ver que a grande máxima da alquimia é o solve coagula. O que vem a ser solve coagula? Dissolve para o mundo e coagula para outro. Morre como ser material, como ser grosseiro, como ser animalizado e volta realmente a nascer, renascer numa forma humana. Essa frase do solve coagula, que é a máxima fundamental da alquimia medieval, vocês vão ver que está em todos os lugares na história. Quem nunca ouviu falar daquela frase de São Francisco de Assis? É morrendo que se nasce para a vida eterna. A voz do silêncio, que é o livro dos preceitos de ouro tibetano. Abandona a tua vida, se queres viver. A frase do Cristo a Nicodemos: em verdade vos digo que ninguém entrará no reino do céu se não nascer de novo. Não é isso? Dissolve, coagula. Exatamente o mesmo princípio. Morrer para uma determinada forma. Renascer, ser duas vezes nascido. Vocês vão ver que um dos símbolos muito utilizados, que a mitologia grega é muito utilizada como símbolo dentro da alquimia medieval, muito utilizado. O simbolismo dos deuses é muito utilizado. Dionísios, o ditiramo, o duas vezes nascido. A mitologia de Dionísio é muito utilizada. Ou seja, morrer como um ser animalizado, grosseiro, instintivo, brutal, e renascer, purificado como um ser humano. É obra em negro, obra em branco, é obra em vermelho. E nós vamos ver, dentro dos limites do que dá para ver dentro de uma palestra, né, um pouco o que significa cada uma dessas etapas. Bom, então um elemento interessante, alguns elementos, algumas premissas ideológicas da alquimia, como falei para vocês, um mundo vivo, que todo ele em evolução. Até as pedras são vivas e estão em evolução. E a lei que evolui as pedras é a lei que evolui as plantas, é a lei que evolui os homens. E se eu entendo essa lei, eu posso aplicá-la a qualquer elemento dentro da natureza. Outra coisa, existem duas dimensões, um plano ideal, um plano real e um plano de sombras, onde vive o homem, muito parecido com o mito da caverna de Platão. E ao operar em um, eu posso operar em outro. É aquilo que a gente vê às vezes projetado em certas histórias de magia negra, no Haiti, que é o voodoo, já ouviram isso? Pega-se a bonequinha, crava-se uma agulhinha da bonequinha pensando em fulana. Você está ferindo a bonequinha e está ferindo fulano. Ou seja, você relaciona dois planos através da vontade e da imaginação. Bom, disse que existe alguma dose de verdade nisso. É possível que o homem amarre duas dimensões através da imaginação, que é considerado um dos maiores poderes do mundo. E o trabalho da imaginação, de amarrar esse plano real, onde reside a essência de todos os seres, e a sua sombra no mundo, operando aqui e atuando lá, era a base da alquimia medieval. Acreditavam nisso. Aí trabalhavam assim. Outra coisa interessante que eles falavam, a necessidade do homem aliar-se ao tempo, aliar-se à natureza, ajudá-la. O trabalho alquímico, por que eles não se consideravam magos? Eles consideravam sim magos brancos, porque eles não trabalhavam contra a natureza, não trabalhavam na involução dos seres. Eles trabalhavam levando os seres para a luz, para a obra em vermelho. Eles trabalhavam aliando-se ao trabalho do tempo, acelerando a evolução dos seres. E sempre com uma intenção altruísta, de servir. Servir a evolução do homem, servir a humanidade, servir para trazer, sobretudo, luz a um momento histórico altamente obscuro. Né? Então eles consideravam que há que saber trabalhar para a natureza e não usar a natureza. Trabalha-se para a natureza com as mãos limpas, que era uma das obras fundamentais dentro do Atanur alquímico. As mãos limpas representavam a ausência de desejos, a alma limpa. Ou seja, eu trabalho aliando o meu tempo para acelerá-lo, para que os seres saiam da escuridão e cheguem ao brilho, cheguem à beleza, cheguem à luz.
Então, esses eram os princípios fundamentais em cima dos quais eles trabalhavam. Bom, um pouco do que é interessante que nós vamos ver, que é muito comum em várias tradições, em que os alquimistas usam muito esse simbolismo, várias mitologias, falei para vocês de Dionísios, mas vocês conhecem outras, todos nós conhecemos outras, mitologias que falam da morte de um Deus, do ressuscitar de um Deus e da ascensão gloriosa desse Deus aos céus. O símbolo que é utilizado aí é muito Dionísios, o Dionísio Zagreu, que é despedaçado e que depois nasce da coxa de Zeus, ele que depois ascende aos céus. Mas não é só Dionísios que passa por isso, não é isso? Conhecemos vários outros seres que reproduzem essa trajetória do Sol, mergulham no horizonte, enfrentam as trevas, a obra inteira, ressurgem purificados na aurora, depois da anunciação, e ascendem aos céus no sol de meio-dia. Ou seja, eles consideram que o resultado desse processo de evolução do ser humano iria transformá-lo em algo tão precioso que um ser que chegou a esse processo de purificação e evolução, um homem que se transformou num homem de ouro, ele não seria capaz apenas de ser virtuoso, mas também de tornar virtuosas as pessoas à sua volta. Ele se tornaria aquilo que eles chamam de pedra filosofal. O que é a pedra filosofal? É o resultado do processo de elaboração da matéria até a perfeição. A pedra filosofal é o resultado das 3 etapas alquímicas. É a matéria super purificada e elevada à sua maior virtude. A pedra filosofal, por excelência, que eles buscavam, era o homem virtuoso. Né? Era aquele que superava a crucificação do espaço-tempo e ascendia aos céus. Era a obra em vermelho. A imagem do Cristo é muito associada ao lápis filosofal, a pedra filosofal. Eles dizem que quando um ser é assim, ele tem poder de transformação a tudo que está à sua volta. Ou seja, uma pedra filosofal, quando ela encostava em qualquer substância, ela começava a fermentar uma transformação naquela substância, e a transformava em ouro. Por isso que a obra fundamental era a pedra filosofal. A primeira coisa a buscar não era o ouro, era a pedra filosofal. Que ao tocar qualquer coisa que estava em contato com ela, ela transformava em ouro. E é esse homem, pedra filosofal, que eles buscavam construir, que era capaz de gerar homens de ouro, homens levados à sua máxima expressão, à sua máxima virtude. Aqueles que estudam com a gente sabem bem o que significa, tem falado muito dentro de sala de aula, esse simbolismo do homem de ouro. O que é um homem de ouro? O ouro é esse metal que permanece fiel às suas características, independente do meio, não é isso? Qualquer superfície que ele esteja em contato, ele não se corrompe, ele não perde as suas características, ele permanece fiel a si mesmo. É o indivíduo, é o homem levado à sua máxima identidade e individualidade. O homem pedra filosofal é capaz de ser um pouco como Midas, transformar tudo aquilo em que ele toca em ouro. Era esse homem pedra filosofal que era a principal busca do alquimista. Uma coisa que é interessante conhecermos, então, as etapas. Como falei para vocês, o trabalho alquímico, nós vamos ver um pouco isso aqui, esse livro, que depois aqueles que tiverem curiosidade podem pegar, é um livro bastante raro, que é o Mutus Liber. Mutus Liber, que é o livro mudo da alquimia medieval, é uma série de pranchas, ele lembra muito do livro Tarô egípcio, uma série de pranchas mudas, praticamente sem texto, onde ele mostra todas as etapas do trabalho alquímico. É um livro que teria supostamente sido escrito em 1677, na cidade francesa de La Rochelle. Ele não é identificado, o autor é anônimo, né? Mas ele mostra, através de gravuras, todo o trabalho alquímico, as chamadas 3 etapas, que podem ser desdobradas em 5. O que são as 3 etapas? O nigredo, a obra em negro. Em seguida, o albedo, a obra em branco. E, por último, o rubedo, a obra em vermelho. É interessante para aqueles que assistiram aquela palestra que façam o simbolismo dos contos de fada. Eu gosto, bom, se vocês considerarem que muito da alquimia medieval, basicamente a alquimia medieval ocidental, vem de Egito, e se diz que o argumento central da maior parte dos contos de fada que conhecemos também vem de lá, um conto arcaico, que é a Branca de Neve, é altamente alquímico. A Branca de Neve, quando a sua mãe fura o dedo no balaústre da janela, o que ela pede? Quando a gota de sangue cai na neve branca e o ébano da janela, negro. Eu gostaria de ter uma filha cujos cabelos fossem negros como o ébano dessa janela, a pele branca como a neve, os lábios vermelhos como o sangue.
E aí nasce a Branca de Neve, e a mãe já tinha morrido, tudo isso é um campo simbólico e alquímico, e vai passar por todas as etapas de purificação, desce aos infernos, que é a floresta, né? Passa pela purificação, passa pela ascensão ao castelo do príncipe, que é a conquista da nobreza. Todas as 3 etapas a Branca de Neve vive. A obra em negro, a obra em branco e a obra em vermelho. Então, o que seria, em primeiro lugar, essa obra em negro? É negredo, a dissolução. Tem muito a ver com aquilo que falei para vocês. Aliás, existe um acróstico que se usa muito para falar da obra em negro, que é o vitriol. Vitriol significa, num aportuguesamento um pouco forçado, basicamente seria: visita o interior da terra e, retificando-te, incluirás a oculta lápide ou pedra. Visita o interior da terra e, retificando-te, ou seja, corrigindo-te, intuirás a oculta lápide, o oculto lápis, o lápis filosofal, a pedra filosofal. Ou seja, na verdade, o processo da obra em negro, que eles chamam de dissolução, de dissolútio, de morte alquímica, é um processo de descida aos infernos. Também muito comum na vida de todos esses grandes mestres, né? Uma descida aos infernos, o confronto com as sombras. É descer aos infernos e confrontar tudo aquilo que somos. Todas as nossas sombras, todas as nossas imperfeições, é uma constatação profunda daquilo que somos. Confrontar todas essas sombras é o estágio da dissolução, que era regido por Netuno, deus do mar. Diz que é o momento em que o homem tem que ser dissolvido. Eles colocavam, vocês não viram o trabalho alquímico como é que era, eles colocavam a preparação dentro da estrutura lá de vidro e colocavam no forno alquímico, que é o Atanor, que é um forno bem parecido com a pirâmide, inclusive. Colocavam lá dentro e dissolviam, ficavam 40 dias aquilo dissolvendo. Nem a maniçoba fica tanto tempo no fogo, não é verdade? 40 dias esse preparado sendo dissolvido lá. E enquanto havia algum glânulo, alguma imperfeição, permanecia o fogo aceso. Aquele trabalho lento do alquimista de dissolver todos os grânulos, todas as resistências, todas as imperfeições. Descido aos infernos, e se diz que enquanto ainda há grânulos, o grande alquimista aquece a fornalha. O que será que significa isso? Enquanto a preparação ainda é granulada, o grande alquimista aquece a fornalha. Se vocês perceberem esses grânulos como essas imperfeições, essas resistências, essa rigidez que existe dentro de nós, e nós estamos dentro desse, digamos assim, desse preparado, estamos dentro dessa estrutura, dentro daquilo que eles chamam da cuba filosofal. E quando resistimos a dissolver essas nossas imperfeições, o grande alquimista faz o quê? Aquece a fornalha, aumenta o calor, aumenta as dificuldades. Não é isso? Isso é aquilo que a tradição oriental chama de lei do karma. Enquanto não dissolve todos os grânulos, o grande alquimista aquece a fornalha. Até que tudo se dilua num líquido absolutamente homogêneo. Aí você teria o fim da obra em negro. A obra em negro é representada pelo corvo. Simbolicamente está sempre muito associado ao corvo. É um pássaro muito associado aos mistérios, né? É o corvo de Merlin, é o corvo de Odin, essa descida, essa constatação, essa descida aos subterrâneos da consciência, a confrontação profunda com aquilo que se é. É uma coisa muito interessante, porque aqui estamos buscando o lápis filosofal, a pedra filosofal. Portanto, a filosofia é uma poderosa auxiliar nesse processo. E a filosofia sempre diz que a constatação pode ser feita ou pela experiência ou pela reflexão. O que é a constatação pela reflexão? Uma busca profunda de descer voluntariamente até o mais profundo de mim e confrontar todos os bichinhos domésticos que crio e dominá-los, colocá-los sob o meu comando. Se eu faço através de um processo consciente de reflexão, vai ser muito mais fácil e de menor risco. Se não faço dessa maneira, bom, o grande alquimista aquece a fornalha e vai gerar experiência. E aí alguma experiência da vida vai ter que me mostrar, vai me colocar diante do espelho e mostrar aquilo que eu realmente sou. E vai tirar as minhas máscaras e mostrar aquilo que eu realmente sou. Que é uma experiência muito dolorosa. Se vocês forem perceber, muitas vezes as pessoas, vocês devem conhecer casos desse tipo, passam por experiências traumáticas. Por exemplo, uma situação de violência. E depois ficam traumatizadas pro resto da vida, não pelo que perderam materialmente falando, mas pelo ter que confrontar o quão débil eram, porque não sabiam. Acreditavam ser uma coisa que não eram. E a confrontação com
diante da experiência concreta, as nossas máscaras caem todas, e às vezes o mais duro não é o que você perdeu, não é a situação de constrangimento que passou, é olhar-se no espelho no dia seguinte, sabendo o que você realmente é. Ou seja, essas situações, esses pontos de inflexão da vida, onde todas as nossas máscaras caem, é a pior forma de fazer obra em negro. É aquela história que dizia Marco Aurélio, de ser reto ou endireitado. Ou seja, ou através da reflexão, ou através da experiência, porque se não faz a reflexão, o grande alquimista quer ser tornado. Então, a obra em negro é essa descida até o interior do homem e confrontar tudo o que ele tem. Era chamado de putrefácio, a dissolução. Confrontar, dominar, diluir e renascer daí purificado. É um elemento muito interessante. Entra a obra em branco. Esse renascer purificado significa colocar sob seu comando todas as sombras que viu nesse mundo. Uma das pessoas que mais resgata para o século XX a alquimia medieval, vocês sabem quem é? Já ouviram falar quem é grande admirador de alquimia no século XX? Carl Jung. Jung amava alquimia. E muitas das suas reflexões sobre o ânimo, a ânima, muito do simbolismo da psique humana, do processo de amadurecimento da psique humana, ele tira da apreciação da alquimia medieval. É um dos grandes estudiosos de alquimia medieval. É difícil hoje alguém que fale de alquimia sem consultar Jung, porque é uma referência nesse assunto. Gostava demais e via o valor que tinha isso. Embora no nosso momento histórico muitas vezes a ciência tenha preconceitos, o Jung, que era um homem além do seu tempo, dizia que isso é uma preciosidade. Daí se tira muito do simbolismo, do amadurecimento da psique. Uma coisa que é interessante, que quando você está para sair da obra em negro, você vê que a obra em negro muitas vezes é associada por um deus, que em geral é Netuno, que é o grande diluidor, ao lado de um pavão. Vamos ver que tem uma passagem aqui, inclusive, que tem Hera, a deusa Hera, ao lado de um pavão. Tem um estágio da obra em negro que era chamado de tal da Pavones. Diz o preparado alquímico lá na Cuba ficava negro, totalmente putrefato. Tem uma hora que ele tomava todas as cores do arco-íris. E depois começava a se branquear, a se purificar e entrava na etapa em branco. Esse caldo da Pavones, que era todas as cores do arco-íris, é o momento em que o homem, a mergulhar profundamente dentro de si, percebe que ele é um macrocosmo e que tudo que está representado no universo à sua volta existe dentro dele. E que isso não é necessariamente mal, isso pode ser canalizado para o seu crescimento, pode ser canalizado para o serviço. Uma das coisas que eu acho mais bonito e que ajuda muito a entender isso é quando conhecemos a mitologia egípcia e vemos a luta, aquele drama de Ísis, Osíris e Horus. Horus, quando luta contra Sete, que havia matado o seu pai, e submete esse ser, esse deus Sete, ele não mata Sete. Ele coloca Sete para soprar a barca dos milhões de anos, ou seja, a barca da história. O Sete era muito poderoso, tinha muita energia, porque eliminar e desperdiçar essa energia? Não se desperdiça nada na natureza. A energia de Sete é colocada para soprar a barca de milhões de anos. O que significa isso? Bom, eu tenho um problema de caráter, eu tenho explosões de cólera. Bom, essa energia dessa cólera não pode ser revertida contra os seus próprios defeitos, você não pode se tornar colérico e intolerante com a tua própria debilidade, com as tuas contradições, com a tua crítica. Será que essa energia não pode ser revertida para ser colocada no lugar certo? Bom, eu sou uma teimosa. Se eu reverter isso um pouquinho, não viro uma perseverante? Não é a mesma energia? Só convertida em outra direção, domesticada? Há que perceber que tudo que existe no universo, todas as cores do arco-íris, existem dentro do homem. Isso é uma das constatações da obra dele. Você vê a cauda do pavão, tudo está dentro de você. Bom, não se trata de eliminar. A morte alquímica não é eliminação, é reconversão, é purificação. Então você coloca tudo isso a serviço da tua obra de ascensão e começa a acender. Que a purificação usando essa energia. A cauda Pavones abre diante de você todo o teu leque de possibilidades. E você usa essas possibilidades para começar a acender e purificar a tua consciência, colocando todos esses elementos sob o teu comando, utilizando essas energias com uma direção ascensional. Então, nós vamos entrar na chamada albedo. O que vem a ser albedo? Albedo é a obra em branco, a purificação. Onde cada um desses elementos que você viu na obra em negro, agora você não vai estar escravizado a eles vão te servir. Você energia para soprar a tua barca. Eles vão estar sob teu comando. Eles não têm que ser eliminados, têm que ser simplesmente domesticados, porque não são maus. Porque segundo toda a filosofia, não existe mal no mundo. O mal é o uso inadequado que se faz das coisas. Cada coisa no seu lugar, tudo soma.
Então tudo isso vai ser reconvertido em energia e se purifica o homem. É interessante porque um dos símbolos que se trabalha lá atrás na obra em Pedro é o casamento do rei e da rainha e a morte do rei e da rainha. O casamento do rei e da rainha, eles se unem e depois se diluem no banho mercurial, que são os metais que são muito usados dentro da alquimia, simbolicamente. Não pensem que é esse mercúrio que a gente conhece. É o mercúrio, o enxofre, o sal e o orvalho. Eles utilizavam esses 4 elementos na obra alquímica. O mercúrio representava o feminino, o enxofre o masculino, o sal era o alcaeste, o diluidor, o solvente universal. E o orvalho servia, porque o orvalho era considerado da água, era considerado a água do céu, a flor do céu, que unia os dois mundos. Então eles juntavam tudo isso e consideravam o quê? Que era possível harmonizar as dualidades. Harmonizar todas as dualidades, todas as aparentes contradições que tem dentro do homem. Harmonizar o rei e a rainha. E diluir essas contradições. Então era uma das coisas que era associada miticamente também à obra em negro. Depois, na obra em branco, esse casal que havia primeiro estado em oposição, depois se unido e depois se diluído, renasce como Hermes, que era o ser dual, era o hermafrodita. Ou seja, esses 2 elementos agora estavam num só corpo e serviam a um único corpo. As dualidades haviam sido não só harmonizadas, elas haviam sido unidas numa única direção. Era o símbolo do hermafrodita, era o Hermes, a obra dual. Continuando dentro do albedo, uma das coisas interessantes, várias vezes nós vamos ver isso aqui, fica até cansativo às vezes, são 15 branchas que o Luto de Liber tem. Várias vezes esse negócio vai sendo decantado e purificado. Várias vezes volta para o fogo, a mulher vai lá, cata todas as impurezas, filtra aquilo, volta para o fogo, entrega ao Mercúrio, que é o deus Mercúrio que aparece lá para receber. Ela pega, entrega aquilo para ele, pega de volta, volta para o fogo, vai decantando, purificando, purificando. A obra em branco ela não é feita imediatamente, a obra em branco é um exercício de purificação constante. No mundo manifestado nada fica puro eternamente. Pureza é purificação. É o processo diário, contínuo, constante, de estar sempre expurgando aquilo que é impuro. Nesse processo de purificação, a mistura vai ficando cada vez mais limpa, cada vez mais leve, e cada vez mais se aproximando do divino, que é a obra seguinte, que é a obra vermelha. Através de anos de trabalho, esse trabalho de transformação alquímica levava anos de trabalho decantando aquela mistura, extraindo o puro, extraindo o limpo, até que você chegava à chamada obra púrpura, a obra em vermelho. Púrpura se diz que etimologicamente viria de o puro dos puros, ou pírpiros, ou seja, o fogo do fogo. Ou seja, o mais ígneo, o mais divino do homem, era resultado desse processo constante de purificação diário ao longo de anos. Interessante que o símbolo que era utilizado para esse processo de decantação e purificação da matéria era a águia. A águia, onde ela aparece dentro de tratados alquímicos, ela é símbolo da sublimação, da purificação da matéria. Aquele ser que é filho da terra, acho que é o voo mais alto, a águia, ela é símbolo desse ser que está nascendo da matéria, mas querendo se tornar cada vez mais puro, mais próximo do céu. Então, o processo de purificação era sempre representado por águias. Vocês vão ver que tem várias águias aqui várias águas, em geral associada à águia. Processo de purificação, processo de branqueamento, processo de querer voar alto. A segunda etapa. Logo depois dessas progressivas sublimações e purificações, vinha uma etapa intermediária que eles chamavam de citrinitas, ou obra em amarelo, que vinha antes da obra em vermelho. As citrinitas, ou obra em amarelo, representava o envelhecimento, a maturação da obra química. Isso é uma coisa interessante porque a gente no Ocidente hoje tem tanto preconceito contra a velhice, e quando você fala que essa mistura envelhece antes de se tornar divina, parece uma contradição. Porque as coisas que envelhecem estão próximas de morrer, se dissolverem e serem descartadas nisso. A velhice aí tem um simbolismo de sabedoria, de maturidade, de peso, de aproximar-se do ouro, da cor amarela do ouro. Então a obra, depois de passar por sucessivas purificações, quando ela chega ao puro do puro, quando chega à máxima brancura, ela começa a amarecer. Ela vai criando velhice de alma. Esse ser que confronta os seus defeitos, toma consciência deles, domina-os,
vive em função de cada vez purificar-se mais, cada vez elevar mais a sua consciência. Num determinado momento, ele amadurece. Ele se torna o fruto maduro da vida humana. Ele se torna a obra em amarelo. Esse amadurecimento, essa velhice de alma, faz com que, no momento seguinte, ele ascenda aos céus. Ou seja, faça o religar, veja o divino, que é a obra em vermelho. A obra em vermelho consiste, basicamente, na sacralização da vida. A obra em vermelho consiste na consagração do sábio, que agora vê a Deus em todas as coisas. Ele purifica, amadurece e se ilumina. É a iluminação. Então, a última etapa é o rubido. E quando nasce o rubido, o homem se torna obra em vermelho, ele se torna a pedra filosofal. Aí, como falei para vocês, a etapa física, a parte esotérica, que se diz que a pedra filosofal existia mesmo. Sabe quem foi um dos que se diz que alcançou a pedra filosofal, curiosamente? Isaac Newton. Isaac Newton era tanto cientista quanto alquimista. Aliás, não sei dizer o que ele era mais. Nós sabemos dos princípios de Isaac Newton, das leis de Newton, que são a base da ciência moderna, mas não sabemos que Newton tem uma obra tão volumosa de alquimia quanto tinha a sua obra exotérica de física. Ele era um grande alquimista e ele é um dos que dizem que sintetiza a pedra filosofal. Eu estive com ela, eu tive a pedra em mãos. Ele diz que essa pedra teria uma cor cristalina, vermelha, teria um cristal absolutamente vermelho e que teria essa possibilidade de transmutação de várias vezes o seu peso em ouro, de todas as substâncias que chegavam próximo, de todos os metais que chegavam próximo. Então é interessante porque o processo, segundo se diz, não era só um simbolismo psicológico, havia algo concreto também, porque essa pedra de fato existia. E o homem também se tornava pedra filosofal. E aí vocês sabem que dentro dessas estruturas alquímicas formavam corporações onde esses mestres alquimistas tinham vários discípulos e tinham esse poder de transformar em homens de ouro todos aqueles que estavam à sua volta e conformavam aí confrarias de mestres e discípulos. O mestre, quando se tornava uma pedra filosofal, ele tinha um poder de transmutação muito grande. Ou seja, a pedra acontecia concretamente no plano dos minerais. Era o tributo desses alquimistas à matéria. E acontecia também internamente no coração do homem. Era obra em vermelho. Era a sacralização da vida. O vermelho ele sempre esteve associado à cor do sangue, à cor da vida. Ele simbolizava a vida real, humana, que havia sido alcançada por Deus. Então, aí era o sábio consumado. Era o lápis filosofal, era a pedra filosofal.